Música ecoava pelo salão como um sussurro traidor, mas para Maria, era um rugido ensurdecedor de risadas abafadas e olhares afiados. Aos 16 anos, ela havia sonhado com aquela noite o ano inteiro, o baile escolar no Colégio de Santa Isabel, em Lisboa, com seu vestido azul que caía como ondas do Tejo ao entardecer, mas agora, encostada na parede fria do ginásio, as lágrimas escorriam quentes pelo rosto, borrando a maquiagem que ela passara com tanto cuidado. E então, a porta se abriu com um rangido que cortou o ar, e ali estava ele, o pai, João, com o coração apertado como se o mundo inteiro desabasse sobre seus ombros largos, pronto para transformar o caos em algo que ninguém, nem ele mesmo, poderia prever no coração de Alfama, onde as ruas estreitas de Lisboa se entrelaçam como memórias antigas. João havia construído sua vida com as mãos calejadas de um professor de história e o peito aberto de quem já enfrentara tempestades. Ele se lembrava vividamente do dia em que Maria nasceu, no Hospital de São José, sob uma chuva torrencial que batia nas janelas como aplausos relutantes. Sua parceira da época, Ana, uma mulher de riso fácil e olhos que prometiam aventuras, segurara a mão dele enquanto o médico anunciava: "É uma menina." Mas Ana partira anos depois, deixando para trás um vazio que João preenchera com amor feroz pela filha e, mais tarde, com a coragem de assumir quem era de verdade. Aos 42 anos, divorciado e assumidamente gay, João vivia com Miguel, seu companheiro de 10 anos, em um apartamento modesto no Bairro Alto, onde as paredes ecoavam com histórias de resistência e risadas compartilhadas. Miguel, um ilustrador de livros infantis com mãos delicadas e um senso de humor que desarmava qualquer preconceito, era o pilar que sustentava João nos dias em que o mundo parecia pesar demais. Juntos, eles criavam Maria, ou melhor, ajudavam-na a voar, ensinando-a que o amor não tem forma fixa, mas sim raízes profundas que resistem a ventos contrários. Mas naquela noite de primavera, com o ar de Lisboa carregado de perfume de jasmins florescendo nas varandas, João não era o pai paciente que costurava fantasias de carnaval ou o companheiro que dançava fada em segredo com Miguel nas noites de sexta. Ele era um homem em chamas, impulsionado por um instinto primal ao receber a mensagem de Maria: "Pai, não venha. Eu estou bem. Só. Esquece." Mas como esquecer? Ele largara tudo, o jantar romântico improvisado com Miguel, as taças de vinho verde pela metade, e correra pelas calçadas íngremes de Alfama até o colégio, o coração martelando como o sino da sé de Lisboa ao amanhecer. Ao entrar no salão, o contraste o atingiu como um soco, luzes piscantes em tons de rosa e azul, balões flutuando como sonhos adolescentes, e no centro de tudo, sua filha, encolhida como uma flor murcha sob a tempestade. Os colegas, aqueles mesmos que Maria chamava de amigos, formavam um círculo distante, sussurrando sobre a filha do veado, palavras que João ouvira ecoarem em sua própria juventude, nos anos 80, quando ser gay em Portugal era sinónimo de sussurros nas sombras das tabernas do Chiado. João parou por um instante, o peito subindo e descendo em ritmo acelerado. Ele poderia ter virado as costas, respeitando o pedido dela, mas algo no jeito como Maria limpava as lágrimas com as costas da mão, um gesto que ele mesmo usara aos 16, escondido no quarto após o pai descobrir suas cartas para um menino da escola, o fez avançar. "Maria", murmurou ele, a voz baixa mas firme, cortando o burburinho como uma lâmina afiada. Ela ergueu os olhos, o rosto uma máscara de surpresa e vergonha, e por um segundo, o mundo parou, pai e filha, conectados por um fio invisível de dor compartilhada. Mas João não parou ali. Com um gesto que surpreendeu até a si mesmo, ele estendeu a mão, não para consolá-la em silêncio, mas para puxá-la para o centro do salão, bem debaixo das luzes giratórias, onde a banda tocava uma versão animada de Ice. "Eu te pego", transformando o baile em um palco improvisado para o que viria a ser a noite mais reveladora de suas vidas. A multidão se afastou ligeiramente, olhares curiosos misturados a desdém, mas João ignorou tudo. Ele havia ensinado história para centenas de alunos no Liceu de Camões, contando sobre a Revolução dos Cravos de 1974, quando Portugal acordou de ditaduras e silêncios opressivos, e agora, ali, ele sentia que uma revolução pessoal estava prestes a eclodir. "Dança comigo, filha", disse ele, a voz ganhando força, e quando sobre a música. Maria hesitou, os olhos varrendo o salão em busca de julgamento, e encontrou nos rostos de Sofia, sua melhor amiga, que desviou o olhar com um rubor culpado, e de Tomás, o garoto por quem ela suspirava há meses, que ria nervosamente com os amigos. Mas o toque da mão de João era quente, familiar como as noites em que ele a carregava para a cama após contos de fadas reescritos com príncipes que se beijavam príncipes. Ela aceitou, e juntos, pai e filha giraram no ritmo improvisado, os passos desajeitados mas cheios de uma graça crua que fez o salão prender a respiração. Foi então que João começou a falar, não em sussurros, mas em voz alta o suficiente para que os mais próximos ouvissem. "Eu sei o que te machucou, Maria. E eu sei porque dói tanto, porque eu vivi isso." As palavras pairaram no ar como fumaça de uma fogueira recém-acesa, e Maria sentiu um arrepio percorrê-la, não de frio, mas de reconhecimento. Eles dançavam devagar agora, ignorando o compasso acelerado da música, e João continuou, a voz entrelaçada com memórias que ele raramente desenterrava. "Lembra quando eu te contei sobre o meu primeiro baile, no ensino médio em Setúbal?
Eu era como você, cheio de sonhos, de um vestido que não era vestido, mas de um terno que pinicava a alma. E o garoto que eu gostava. Ele me olhou como se eu fosse um erro na página de um livro perfeito. Maria assentiu, as lágrimas secando enquanto o corpo relaxava no abraço do pai. Ela se lembrava das histórias fragmentadas que João contava nas noites chuvosas, quando o vento do Atlântico uivava contra as janelas do apartamento. Mas naquela noite, com o cheiro de perfume adolescente e suor misturado no ar, ele mergulhava mais fundo, revelando camadas que nem Miguel conhecia por completo. Eu chorei no banheiro, igual você agora. Mas o que me salvou não foi fugir, foi enfrentar. E hoje, filha, é a sua vez. Mas não sozinha, o salão parecia menor agora, os olhares se multiplicando como ecos em uma catedral gótica. Sofia, com seus cabelos cacheados e o segredo que Maria guardava há meses, o amor não dito por uma das professoras de arte, mordia o lábio, dividida entre lealdade e medo. Tomás, alto e desengonçado, com olhos castanhos que outrora faziam o coração de Maria disparar, parou de rir, o rosto corando ao perceber que o alvo das piadas era o homem dançando com a garota que ele rejeitara horas antes, não por falta de atração, mas por sussurros dos amigos. Ela tem um pai gay, cara. Isso é esquisito. João sentiu o peso daqueles olhares, mas em vez de recuar, ele ergueu a voz ainda mais, transformando o dança em uma confissão pública. Eu sou gay, sim. E isso não me torna menos pai, menos homem, menos humano. Eu amo a mãe de vocês como amei a minha Ana, e amo Miguel como se ama a luz após a escuridão. E Maria? Ela é o meu sol, o meu Portugal inteiro. O murmúrio se espalhou, como ondas no Tejo ao luar, e Maria apertou a mão do pai, sentindo pela primeira vez o orgulho que ele carregava como uma armadura invisível. Mas o que daquela noite não terminava ali. João havia planejado algo mais, algo que nem Maria esperava. Ele parou a dança abruptamente, virando-se para o DJ, um jovem de dreadlocks que ele reconhecia das aulas de história, e pediu o microfone com um aceno urgente. Desliga a música por um minuto, disse ele, a voz rouca de emoção. O salão mergulhou em silêncio, quebrado apenas pelo zumbido das luzes fluorescentes. João subiu no pequeno palco, Maria ao seu lado, e olhou para a multidão de rostos jovens e confusos. Esta noite não é só sobre danças e paqueras. É sobre coragem. Sobre ser quem somos, apesar dos olhares que cortam mais que facas. E então, o inesperado, ele chamou Miguel pelo telefone, colocando em viva voz, e pediu que ele viesse, não como salvador, mas como testemunha de uma verdade maior. Enquanto esperava, João começou a contar uma história que ligava todos eles, uma tapeçaria de amores proibidos na história portuguesa, de rainhas lésbicas esquecidas a poetas que era como Fernando Pessoa, cujos versos ecoavam nas ruas de Lisboa como hinos secretos. O salão, antes um campo de batalha de adolescentes, transformava-se em um círculo de escuta relutante, e Maria, pela primeira vez, sentiu que o choro não era fraqueza, mas o prelúdio de uma força avassaladora. Miguel chegou em menos de 20 minutos, ofegante, com o casaco de lã puído sobre os ombros e um buquê de flores silvestres colhidas às pressas no jardim do bairro alto, lírios e margaridas que cheiravam a esperança fresca. Ele não era o tipo de homem que chamava a atenção, com sua barba rala e óculos de armação fina, parecia mais um professor de literatura do que o parceiro de um herói improvável. Mas quando ele subiu ao palco e abraçou João, o gesto foi elétrico, um raio que iluminou o salão e fez Maria sorrir pela primeira vez naquela noite. O que eu perdi? Perguntou Miguel em voz baixa, mas com um brilho nos olhos que dizia que ele entendia tudo sem precisar de palavras. João sussurrou algo em seu ouvido, e então, juntos, eles se viraram para a multidão, mãos entrelaçadas como raízes antigas de uma oliveira em Évora. A história que João dissera não era mera lição de aula, era pessoal, crua, entremeada com as veias da vida que pulsavam sob a pele de Lisboa. Ele falou de sua juventude em Setúbal, onde o mar Atlântico lambia as praias como um amante relutante, e de como, aos 18, ele beijara pela primeira vez um rapaz chamado Rui sob o farol de Cabo Espichel, com o vento salgado carregando promessas que o regime de Salazar sufocava com punhos de ferro. Naqueles dias, ser gay era como ser um fantasma na própria cidade. Você existia, mas ninguém te via. Eu me escondi por anos, até que Ana, a mãe de Maria, me salvou com seu amor incondicional. Ela sabia, antes mesmo de a dizer, e nos casamos não por fachada, mas por uma aliança verdadeira. Maria ouvia, hipnotizada, sentindo as peças de seu quebra-cabeça familiar se encaixarem. Ana havia morrido de repente, 5 anos antes, em um acidente de carro na autoestrada para o Algarve, deixando um vazio que João preenchera com honestidade brutal. O coming out para Maria, aos 11 anos dela, em uma tarde chuvosa no Jardim da Estrela, onde eles alimentavam os pombos, e ele disse, simplesmente, eu amo um homem, filha. E isso não muda o quanto eu te amo. Agora, no salão, com o microfone quente na mão, João continuou, mas o preconceito não morre com a revolução. Ele se esconde nos sussurros dos vestiários, nas mensagens não respondidas, nos olhares que dizem, você não pertence aqui.
Seus olhos encontraram Tomás, que baixava a cabeça, e Sofia, que finalmente se aproximava, os punhos cerrados de determinação. Maria havia confidenciado a João, na semana anterior, sobre o beijo roubado com Sofia no banheiro da escola, um momento de descoberta doce e aterrorizante, interrompido por uma colega que espalhara o boato como veneno. Elas riem de mim porque acham que é por causa do meu pai. Como se o amor fosse hereditário, como se ser diferente fosse uma doença. As palavras de Maria, ditas em um sussurro para João naquela manhã, agora ecoavam no salão através dele, e um silêncio pesado caiu, quebrado apenas pelo som de alguém fungando no fundo. Miguel, sempre o contador de histórias, pegou o microfone com gentileza. Eu vim de uma família conservadora em Coimbra, onde o fado não era só música, mas lamento por amores impossíveis. Quando conheci João, em uma exposição de arte no Museu Nacional de Arte Antiga, eu pensei, este homem carrega o peso do Tejo nos ombros. Mas juntos, aprendemos que o amor não é peso, é asa. Ele se virou para Maria, estendendo uma flor do buquê. E você, pequena, é a asa mais forte que conhecemos. Lembra da vez que escalamos o castelo de São Jorge e você gritou para o mundo inteiro que era uma exploradora? Hoje, explore isso aqui, seu coração. O gesto simples desarmou algo em Maria, ela pegou a flor, e lágrimas novas brotaram, mas agora de alívio, de uma catarse que fluía como o rio que cortava a cidade. A multidão, inicialmente rígida, começou a se mexer, alguns aplausos tímidos, outros murmúrios de desconforto, mas um movimento sutil, jovens se aproximando, curiosos, tocados pela vulnerabilidade exposta como uma ferida aberta que, milagrosamente, começava a cicatrizar. João sentiu o momento virar, era como as aulas em que um aluno cético finalmente erguia a mão com uma pergunta genuína. Ele devolveu o microfone ao DJ e puxou Maria e Miguel para uma dança em trio, desajeitada e perfeita, ao som de uma balada portuguesa que o DJ escolheu intuitivamente, Amar dos Dois Lados, de Marisa, com sua voz rouca preenchendo o ar como névoa matinal. Sofia se juntou, hesitante, estendendo a mão para Maria com um desculpa que carregava o peso de segredos compartilhados. Tomás, impulsionado por um remorso que queimava como sol do Alentejo, aproximou-se, não para reconquistar, mas para pedir perdão. Eu fui idiota. Não por você, mas por mim. O salão, aos poucos, revivia, casais voltavam à pista, mas agora com uma consciência nova, como se o ar estivesse mais leve, infundido com o perfume de aceitação incipiente, mas o conflito não se resolvia tão facilmente, fora do salão, nos corredores escuros do colégio, o diretor, um homem de meia-idade com bigode grisalho e visões antiquadas herdadas de uma Portugal rural, esperava com os braços cruzados. Ele havia sido alertado por uma professora sobre uma cena inadequada, e agora, vendo João, o professor respeitado, mas sempre o gay, nos cochichos da sala dos professores, ele franzia a testa. João, isso é um evento escolar. Não podemos misturar assuntos pessoais. As palavras eram um eco de velhas feridas, e João sentiu o sangue ferver, mas conteve-se, sabendo que a verdadeira batalha era pela educação, não pela confrontação. Diretor, assuntos pessoais. Isso é sobre vidas. Sobre ensinar essas crianças que o amor não tem cartazes de proibição. Maria, ao lado, apertou sua mão, e Miguel, com sua diplomacia afiada, interveio. Talvez possamos transformar isso em algo positivo. Uma conversa, amanhã, para toda a escola. O diretor hesitou, os olhos desviando para os alunos que passavam, sussurrando animados, e finalmente assentiu, relutante. Era um pequeno triunfo, mas suficiente para que João sentisse o terreno se mover sob seus pés. A noite prosseguiu em ondas de tensão e alívio. Maria dançou com Sofia, os passos tímidos evoluindo para uma conexão que prometia mais do que amizade, enquanto Tomás conversava com um grupo de garotos, desmontando piadas antigas com honestidade crua. João e Miguel observavam do canto, bebendo poncha aguada e trocando olhares que diziam, nós sobrevivemos a isso também. Mas no fundo da mente de João, uma sombra pairava, e se isso não bastasse? E se o preconceito, como as marés de Cascais, voltasse mais forte? Ele sabia que a jornada de Maria mal começava, e a dele, como pai, era eterna. Enquanto a música acelerava para o último hit da noite, João puxou Maria para um canto quieto, o salão girando ao redor como um carrossel de emoções. Obrigada, pai, sussurrou ela, a cabeça no ombro dele, você me salvou. Mas João balançou a cabeça, os olhos úmidos. Não, filha. Nós nos salvamos. Juntos. E ali, sob as luzes que piscavam como estrelas fugidias, o laço entre eles fortaleceu, preparando-os para as tempestades que ainda viriam, em uma cidade que amava com a ferocidade de um fado apaixonado. Os dias seguintes ao baile foram como o despertar após uma festa, o chão varrido de confetes, mas com manchas de vinho derramado que teimavam em persistir. Em Lisboa, onde o sol de maio filtrava pelas folhas das árvores no Parque Eduardo VII, Maria voltava à rotina da escola com uma armadura invisível, tecida das palavras de seu pai.
Mas o mundo não mudava da noite para o dia, os sussurros continuavam, mais baixos agora, como ecos distantes do mar em Oeiras, mas ainda cortantes. Sofia, com sua coragem recém-descoberta, caminhava ao lado de Maria nos corredores do Colégio de Santa Isabel, as mãos roçando acidentalmente, ou não, em um código secreto de afeto nascente. Eu tive medo, confessou Sofia uma tarde, sentadas no banco de pedra do pátio, com o sino da igreja vizinha marcando as horas como um coração batendo. Medo de ser como você, de ser eu mesma. Mas ver seu pai. Ele me fez querer tentar. Maria sorriu, o calor subindo ao rosto, e pela primeira vez, o amor parecia menos um abismo e mais uma ponte sobre o Tejo, instável mas possível. Tomás, por sua vez, buscava redenção em gestos pequenos, um bilhete passado em aula de matemática, pedindo para conversar após as aulas, não como pretendente, mas como amigo arrependido. Eu cresci ouvindo meu tio falar mal de esses tipos, admitiu ele no café da esquina, um pastel de nata pela metade esquecido na mesa. Ele é de uma aldeia no interior, onde as coisas são diferentes. Mas você e seu pai me mostraram que eu estava errado. Desculpa por ter-te machucado. Maria perdoou, não por esquecimento, mas por compreensão. Ela sabia que o preconceito era uma herança, passada como ouro de família em sinagogas antigas de Belmonte. Ainda assim, o perdão não apagava a dor. Nas noites em que deitava na cama, ouvindo o tráfego distante da Avenida da Liberdade, Maria questionava, por que o amor sempre vinha com espinhos, João, enquanto isso, navegava suas próprias águas turbulentas no liceu. Os colegas professores, uma mistura de aliados silenciosos e neutros relutantes, o parabenizavam em voz baixa nos intervalos do café, mas o diretor convocara uma reunião formal na sala abafada de sua administração, com pilhas de papéis antigos cheirando a mofo. João, você é um excelente educador, começou o homem, ajustando os óculos com dedos trêmulos. Mas intervenções pessoais em eventos escolares podem ser mal interpretadas. Pais reclamaram. Reclamaram, a palavra pairava como uma nuvem de poluição sobre o rocio. João sentiu o estômago revirar, memórias de demissões veladas em escolas anteriores aflorando como fantasmas. Mal interpretadas. Ou mal recebidas porque desafiam o status quo. Eu ensinei sobre os direitos humanos na aula de ontem, diretor. Isso inclui o direito de ser visível. A discussão se estendeu, tensa como uma corda de viola desafinada, mas terminou com um acordo frágil, uma assembleia escolar sobre diversidade, moderada por João, com apoio de uma ONG de Lisboa dedicada à causa LGBTQ+, Miguel, em casa, preparava o terreno com sua arte. Ele passava noites inclinado sobre a mesa de desenho, esboçando posters para a assembleia, imagens de casais entrelaçados contra fundos de azulejos portugueses, com slogans como amor em todas as cores do arco-íris do Tejo. Isso vai ser maior que o baile, disse ele a João uma noite, enquanto preparava um bacalhau à brás na cozinha apertada, o aroma de cebola e azeitonas preenchendo o ar. Mas e se der errado? E se os pais boicotarem? João pausou, a colher na mão, e olhou para o companheiro com uma vulnerabilidade que raramente mostrava. Então lutamos de novo. Como sempre. Seu relacionamento, forjado em anos de altos e baixos, desde a adoção informal de Maria após a morte de Ana, passando pelas crises financeiras que os levaram a vender pinturas de Miguel em feiras de rua, era prova viva de resiliência. Mas naquela semana, uma rachadura sutil apareceu, Miguel, pressionado por um prazo de um livro infantil sobre famílias modernas. Confessou em um sussurro, durante um passeio pelo mirador da Senhora do Monte, com a cidade estendendo-se como um tapete de luz aos pés deles, às vezes, eu sinto inveja da coragem que você tem com Maria. Eu ainda me escondo um pouco, no trabalho, com a família em Coimbra. João parou, o vento bagunçando seus cabelos grisalhos, e abraçou ali, sob as estrelas que pareciam testemunhas silenciosas. Você é a minha coragem, Miguel. Sem você, eu seria só um professor contando histórias de outros. O clímax daquela tensão familiar veio a uma tarde de sábado, quando Maria chegou em casa mais cedo, os olhos inchados de uma briga com Sofia. Ela disse que não aguenta mais os olhares na escola. Que talvez seja melhor fingir, desabafou Maria, jogando a mochila no sofá e afundando no chão da sala, cercada pelas prateleiras de livros de João, volumes amarelados de Camões e Pessoa, misturados a edições Rainbow de contos que eram contemporâneos. João se ajoelhou ao lado dela, Miguel observando da porta da cozinha com uma xícara de chá fumegante nas mãos. Fingir salva o dia, mas destrói a alma, filha. Lembra do que eu disse no baile? Em frente, mas não sozinha. Eles passaram a tarde assim, os três, sendo planos. Maria convidaria Sofia para a assembleia, transformando o medo em combustível. Miguel desenharia um gibi especial sobre a história de amores escondidos em Portugal, com Maria como coautora, e João, com o coração pesado mas determinado, prepararia uma palestra que não só educasse, mas inspirasse. Mas o conflito se aprofundava quando, naquela noite, uma mensagem anônima chegou ao celular de João: fique longe da nossa escola. Seu tipo não é bem-vindo.
As palavras, frias como o granito das calçadas lisboetas, o fizeram tremer, e por um momento, ele considerou recuar. Miguel, percebendo o silêncio dele na cama, virou-se e perguntou: o que foi? João mostrou a tela, e em vez de pânico, Miguel respondeu com fogo nos olhos: isso prova que estamos no caminho certo. Amanhã, mostramos quem somos. Maria, acordando com o barulho de vozes baixas, juntou-se a eles na sala às 2 da manhã, enrolada em um cobertor com estampa de arco-íris. O que aconteceu? Ao ouvir, ela não chorou, em vez disso, pegou o telefone e escreveu para Sofia: vem para cá. A gente precisa de você. Horas depois, com o nascer do sol tingindo o céu de laranja sobre o castelo de São Jorge, Sofia chegou, os olhos vermelhos mas firmes, e as 4 almas, pai, companheiro, filha e amiga, sentaram-se à mesa da cozinha, compartilhando pão com manteiga e histórias que curavam. Era um interlúdio de paz, mas João sabia que o verdadeiro teste viria na Assembleia, onde o passado colidiria com o presente em uma dança de verdades e mentiras. Enquanto o sol subia, ele olhou para Maria, dormindo no sofá com Sofia ao lado, e sussurrou para Miguel: nós vamos vencer isso. Pelo amor que nos une. Mas no fundo, uma dúvida persistia: e se o preço da vitória fosse alto demais? A cidade acordava ao redor deles, indiferente, mas Lisboa, com sua história de renascimentos, parecia sussurrar encorajamento através das brisas matinais. A Assembleia Escolar, marcada para uma quinta-feira chuvosa de junho, transformou o auditório do Colégio de Santa Isabel em um caldeirão fervente de expectativas. A chuva batia nas janelas altas como dedos impacientes, e o ar cheirava a terra molhada misturada ao aroma de café fresco da cantina. João chegara cedo, ajustando o microfone no púlpito com mãos que tremiam ligeiramente, não de medo, mas de uma energia contida, como a de um touro antes da corrida na antiga tradição minhota. Atrás dele, um banner desenhado por Miguel pendia torto: Diversidade, a alma de Portugal, com ilustrações de figuras históricas que eram entrelaçadas em padrões de azulejos azuis e brancos. Maria e Sofia ocupavam a primeira fila, vestidas com camisetas personalizadas, aliados do coração, flanqueadas por Tomás e um punhado de amigos que haviam se convertido à causa após o baile. Mas o auditório estava meio vazio, pais ausentes, alunos hesitantes, e um burburinho de descontentamento que pairava como névoa sobre o Mondego em dias de outono. O diretor abriu o evento com um discurso neutro, as palavras escorregadias como enguias no mercado da Ribeira. Hoje discutimos tolerância, um valor central da nossa nação democrática. Tolerância, a palavra irritou João como sal em uma ferida aberta. Quando subiu ao púlpito, ele pausou, olhando para os rostos: 200 alunos, 20 professores, e uma dúzia de pais relutantes, incluindo o tio de Tomás, um homem corpulento de bigode espesso que cruzava os braços como barreiras. Não tolerância, senhor diretor, começou João, a voz quando clara e firme. Aceitação. Porque tolerar é aguentar o diferente como um fardo, aceitar é abraçá-lo como parte do todo. Ele mergulhou na história então, sendo fios de narrativas esquecidas: a rainha de Eleonor, cujos amores femininos sussurrados nos corredores de Alcobaça, os marinheiros que eram nos navios de Vasco da Gama, cujas cartas de saudade para amantes distantes navegavam os oceanos, e até Sofia de Melo Brainer, cuja poesia lésbica se escondia em metáforas de marés. Os alunos se inclinavam para frente, cativados, enquanto os pais mais velhos remexiam nos assentos, desconfortáveis. Maria sentiu orgulho inchar no peito como uma onda no guincho. Ver o pai ali, vulnerável mas invencível, era como testemunhar um fado se transformar em hino. Sofia apertava sua mão sob a mesa, os dedos entrelaçados em um gesto que dizia mais que palavras, um amor tímido florescendo, nutrido pela coragem coletiva. Mas o conflito irrompeu quando o tio de Tomás se levantou, a voz trovejante cortando o ar: isso é lavagem cerebral. Ensinar crianças a serem anormais. Meu sobrinho me contou sobre o baile. Vocês estão destruindo famílias tradicionais. O auditório explodiu em murmúrios, alguns aplausos de apoio ao homem, outros silvos de reprovação. João sentiu o coração disparar, mas em vez de retrucar com raiva, ele desceu do púlpito e se aproximou do homem, estendendo a mão em um gesto de ponte. Senhor, o que é normal? Minha família não é tradicional. Eu criei Maria sozinha após a morte de sua mãe, trabalhei noites inteiras para pagar esta escola, e amo com a mesma ferocidade que qualquer pai. Diga-me, o que ameaça a sua tradição? O tio gaguejou, o rosto vermelho como vinho do Douro, e Tomás se levantou ao seu lado, a voz trêmula mas resoluta: tio, para. O João tem razão. Eu errei, mas aprendi. Não destrua o que estamos construindo. O momento esticou-se como uma corda bamba sobre o abismo. O diretor interveio, pedindo ordem, mas era tarde. A Assembleia havia se transformado em um fórum vivo, com alunos compartilhando histórias, uma garota falando de sua mãe lésbica em Porto, um menino admitindo ser bi e temendo o julgamento dos amigos. Sofia, impulsionada pelo olhar encorajador de Maria, pegou o microfone cedido por uma professora aliada: eu gosto de meninas. E isso não me torna menos. Graças à Maria e ao pai dela, eu vejo que posso ser eu mesma aqui.
O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor, uma onda que varreu o auditório como o vento siroco no Alentejo, e até o tio de Tomás sentou-se, derrotado mas pensativo, murmurando algo sobre pensar nisso. Miguel, nos bastidores, filmava discretamente para um documentário improvisado, os olhos úmidos de orgulho. Mas para João, o verdadeiro teste era interno. Ao fim da assembleia, enquanto o público dispersava sob a chuva que amainava, ele puxou Maria para um canto, o rosto marcado pela exaustão. Eu tive medo de te expor demais, filha. Mas ver você ali valeu cada segundo. Maria abraçou-o forte, o cheiro de seu perfume, lavando em livros velhos, misturando-se à umidade do ar. Você nos expôs a todos, pai. E agora, ninguém pode fingir que não vê. Sofia se juntou, e as três caminhadas para casa em um táxi apertado, rindo de anedotas da Assembleia, mas com uma tensão subjacente. Rumores de uma petição contra João circulavam entre os pais mais conservadores, ameaçando sua posição na escola. Uma semana depois, o golpe veio, uma carta oficial do diretor, convocando João para uma avaliação de conduta. Sentado em sua sala, com pilhas de provas não corrigidas ao redor, João leu as linhas frias e sentiu o mundo encolher. Miguel, ao chegar em casa aquela noite, encontrou no balcão da cozinha uma garrafa de ginginha pela metade ao lado. Eles querem me transferir. Ou pior. Miguel sentou-se, pegando sua mão. Então lutamos. Chama a ONG, os alunos. Isso não é só sobre você, é sobre todos nós. Maria, ouvindo da porta, irrompeu. Eu faço uma petição dos alunos. Sofia e Tomás ajudam. A família se uniu então, em uma noite de planejamento febril, com chamadas para advogados de direitos civis em Lisboa e mensagens para aliados na comunidade que era do Bairro Alto. Mas o conflito se aprofundava quando Sofia recebeu uma ligação de casa. Seus pais, católicos devotos de uma paróquia em Belém, haviam descoberto seu depoimento e exigiam que ela parasse com essa loucura. Eles querem me mandar para um colégio interno no norte, chorou ela no telefone, e Maria, com o coração partido, correu para a casa dela sob a lua cheia que banhava as 7 colinas. A amizade de Maria e Sofia, testada como ouro no fogo, emergiu mais forte. Elas passaram a noite conversando na varanda da casa de Sofia, com vista para o mosteiro dos Jerónimos, compartilhando sonhos e medos. Eu te amo, disse Maria pela primeira vez, as palavras escapando como pássaros livres. Sofia sorriu através das lágrimas. Eu também. E vamos lutar por isso. De volta em casa, João e Miguel acordavam com a notícia, e uma ideia ousada brotou. Uma marcha comunitária, pequena mas simbólica, pelo Chiado, reunindo famílias LGBTQ+ de Lisboa para apoiar a escola. Não é só defesa, disse João, os olhos brilhando. É ofensiva. Pelo futuro de Maria, de Sofia, de todos. Enquanto a chuva voltava a cair, lavando as ruas, o plano se solidificava, prometendo um confronto que uniria a cidade em uma tapeçaria de cores vibrantes, mas não sem custos, custos que testariam os laços de amor até o limite. A marcha pelo Chiado começou como um sussurro e cresceu como uma sinfonia de vozes no coração pulsante de Lisboa. Era um sábado de julho, com o sol escaldante refletindo nas vitrines das lojas de moda e nas fachadas barrocas, e cerca de 100 pessoas se reuniram na Praça Luís de Camões, famílias com crianças de mãos dadas, casais idosos de mãos entrelaçadas, ativistas com bandeiras rainbow tremulando como velas em uma regata no Tejo. João liderava o grupo, com Maria e Sofia ao seu lado, vestindo camisetas com o lema Amor Sem Fronteiras, enquanto Miguel carregava um megafone improvisado e Tomás distribuía folhetos com fatos sobre diversidade na história portuguesa. O tio de Tomás, surpreendentemente, aparecera na periferia do grupo, sem placa mas com olhos que buscavam redenção. Eu vim ver, murmurara ele a João ao apertar sua mão, um gesto que valia mais que discursos. O percurso serpenteava pelas ruas pedonais, passando pela livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, guardiã de segredos literários que era, e cada passo ecoava com cânticos suaves. Igualdade agora, amor para todos. Maria sentia o coração bater em uníssono com a multidão, o medo do baile agora uma memória distante, substituída por uma euforia que a fazia rir alto quando Sofia roubava um beijo rápido na bochecha, ignorando os flashes de celulares curiosos. Mas o conflito irrompeu na rua Garrett, onde um grupo contra-manifestante, cerca de 20, liderados por um padre de batina preta e pais conservadores da escola, formava uma barreira humana, com cartazes proclamando "Protejam as crianças da indoutrinação". Gritos se ergueram, "Vão para casa", colidindo com "Amor vence ódio", e por um momento, o ar crepitou com tensão, como o prelúdio de uma trovoada sobre Sintra. João parou o grupo, erguendo as mãos em apelo pela paz, e avançou sozinho para o centro da rua, o megafone na mão. Irmãos, irmãs, somos todos filhos desta terra que viu revoluções nascerem de flores. Não queremos confronto, queremos conversa. Eu sou professor nesta escola, pai de uma aluna que ama como ama o sol, livre e quente. Deixem-nos passar, e dialoguemos. O padre, um homem de rosto severo marcado por rugas de dogmas antigos, rebateu: "Vocês pervertem a inocência. Meu rebanho não aceitará isso.
Mas então, algo inesperado, o tio de Tomás se adiantou, a voz rouca cortando o barulho. Padre, eu era como você. Mas vi meu sobrinho mudar, vi o João salvar corações que eu ajudei a quebrar. Deixem eles passar. Pelo bem das crianças. Um silêncio atonito caiu, e devagar, a barreira se abriu, não sem resmungos, mas com uma fresta de dúvida plantada como sementes em solo árido. A marcha prosseguiu, agora inchada por transeuntes solidários, turistas tirando fotos, lojistas aplaudindo das portas, e chegou ao Rossio com um senso de vitória pírrica. Ali, no centro da praça onde outrora se queimavam hereges, João subiu em um banco e discursou, a voz carregada de emoção crua: esta cidade nos ensinou a renascer. De terremotos a ditaduras, sobrevivemos amando. E hoje, amamos por Maria, por Sofia, por todos os jovens que choram em bailes e se erguem em marchas. A multidão aplaudiu, e Maria, abraçando Sofia, sentiu as lágrimas de alegria escorrerem, não de dor, mas de um amor que se solidificava como o basalto das falésias da Rábida. Mas o alto trunfo veio quando o diretor da escola apareceu, flanqueado por alunos, e anunciou publicamente, após reflexões: reafirmamos nosso compromisso com a inclusão. João permanece, e a Assembleia será anual. O rugido de aprovação foi ensurdecedor, e até o padre, assistindo de longe, baixou a cabeça em contemplação. Miguel capturou tudo em vídeo, para o documentário que agora se chamaria Sombras e Arco-Íris, e naquela noite, em uma taverna no Bairro Alto, o grupo celebrou com fado e vinho, não o lamento tradicional, mas uma versão alegre, com guitarras aceleradas e vozes que riam das adversidades. Tomás, embriagado de orgulho próprio, confessou a Maria: você me mudou. Eu gosto de um garoto da turma de ciências, aliás. Ela riu, abraçando-o como irmão, enquanto Sofia sussurrava promessas de verões no Algarve, longe dos olhares julgadores. Mas para João, a celebração era agridoce. Em um canto quieto da taverna, ele confidenciou a Miguel: eu vi o rosto do padre. Isso não acaba aqui. Mas pelo menos, plantamos sementes. Miguel beijou sua testa, os lábios macios como páginas de um livro amado. E as sementes crescem, amor. Olhe para Maria, de fato, Maria florescia, sua relação com Sofia evoluía em passos cautelosos, com piqueniques no jardim botânico e cartas trocadas em segredo, cheias de metáforas poéticas inspiradas em Pessoa. Mas um novo conflito surgiu quando os pais de Sofia, após a marcha noticiada no jornal local, a confrontaram em uma ceia familiar tensa, com o cheiro de bacalhau cozido pairando como acusação. Você nos envergonha, gritou o pai, um engenheiro de pontes que construía estruturas sólidas mas ignorava as rachaduras emocionais. Sofia fugiu para a casa de Maria naquela noite, carregando uma mala pequena e o coração em pedaços. Eles querem me mandar embora. João e Miguel a acolheram sem hesitar, transformando o apartamento em um refúgio temporário, com camas improvisadas e conversas madrugada adentro sobre famílias escolhidas versus dadas pelo sangue. Maria, dividida entre lealdade à amiga e pena pelos pais de Sofia, escreveu uma carta aberta para o jornal da escola, defendendo o direito ao amor autêntico, que viralizou entre os alunos como fogo em palha seca. O clímax pessoal veio em uma visita surpresa dos pais de Sofia à casa de João, uma semana depois. A campainha tocou ao entardecer, com o sol mergulhando atrás da Basílica da Estrela, e João abriu a porta para rostos exaustos e olhos vermelhos. Queremos falar com nossa filha, disse a mãe, a voz quebrada. Eles entraram, relutantes, sentando-se na sala lotada de livros e desenhos de Miguel, e o diálogo que se seguiu foi uma dança de verdades dolorosas, confissões de ignorância, medos de um mundo mudando rápido demais, e, finalmente, um pedido de perdão trêmulo. Sofia, abraçada a Maria, chorou com eles, e João mediou com sabedoria de professor: o amor não rouba, multiplica. Deixem-na voar, e voem com ela. Os pais partiram com promessas frágeis, mas reais, de terapia familiar e apoio cauteloso, deixando para trás um silêncio aliviado. Naquela noite, com Sofia de volta ao seu quarto mas com visitas diárias prometidas, João olhou para o céu estrelado da varanda e sussurrou para Miguel: nós conseguimos. Mas o que vem agora? Miguel sorriu, puxando-o para um abraço. O que sempre vem: mais amor, mais lutas, mais nós. E assim, sob as estrelas de Lisboa, a família expandida se preparava para o próximo capítulo, com corações mais fortes e laços que nem o tempo poderia desfazer. O outono chegou a Lisboa como um manto dourado, com folhas de plátano caindo nas calçadas do Príncipe Real como confetes de uma festa eterna. Meses após a marcha, a vida havia-se assentado em um ritmo novo, ritmado pelo som das ondas no porto de Santa Apolónia e pelas risadas que ecoavam no apartamento de João. A petição contra ele fora arquivada, graças ao apoio massivo dos alunos e da comunidade, e o diretor até o convidara para liderar um clube de diversidade na escola, Ponte Arco-Íris, batizada em homenagem às pontes que Sofia sonhava construir, inspirada no pai engenheiro. Maria e Sofia agora namoravam abertamente, caminhando de mãos dadas pelo terreiro do Paço, ignorando olhares residuais com a graça de quem sabe que o sol sempre vence a sombra.
Tomás, assumindo sua bissexualidade, formaram um grupo de apoio com outros alunos, transformando os vestiários de sussurros em salas de conversa honesta. João, no liceu, via as mudanças se espalharem como videiras no Douro, alunos citando suas aulas em debates familiares, pais convidando-o para churrascos no fim de semana, não todos, mas o suficiente para aquecer o coração. Sua relação com Miguel aprofundava-se em quietudes profundas. Eles planejavam uma viagem ao Algarve no Natal, para revisitar as praias onde João e Ana haviam concebido Maria, honrando o passado enquanto teciam o futuro. Mas o verdadeiro fechamento veio em um baile de inverno, um ano exato após o fatídico evento no Colégio de Santa Isabel. O salão estava transformado, bandeiras rainbow pendiam das vigas, e um mural pintado por Miguel adornava a parede, retratando uma família multicolorida dançando sob o céu de Lisboa, os 3 primeiros acordes da música, uma versão acústica de Grândola, Vila Morena, hino da Revolução, e Maria entrou, de braço dado com Sofia, ambas em vestidos fluidos que capturavam a essência do fado romântico. João, no canto, sentiu os olhos marejarem ao vê-las, era como ver borboletas emergirem de casulos que ele ajudara a tecer. Tomás se aproximou, agora com um namorado tímido ao lado, um garoto de cabelos cacheados da turma de arte, e apertou a mão de João. Obrigado por tudo, professor. Você mudou a gente. A dança começou devagar, casais se formando em um mosaico de identidades, héteros, gays, lésbicas, bi, todos girando em harmonia, e João puxou Miguel para a pista, seus passos sincronizados como anos de vida compartilhada. Maria, no centro, dançava com Sofia, mas seus olhos buscavam o pai. Quando a música mudou para uma balada suave, ela o chamou, e os 4, João, Miguel, Maria e Sofia, formaram um círculo, mãos unidas, girando devagar enquanto o salão aplaudia. Lembra do choro? Sussurrou Maria ao ouvido de João. Agora é riso. Ele assentiu, a voz embargada, e é eterno, filha. O diretor, observando de longe com um sorriso genuíno, ergueu uma taça em brinde silencioso, e até o tio de Tomás, convidado por insistência do sobrinho, batia palmas, o rosto suavizado pela passagem do tempo e das lições aprendidas. Os meses se desenrolaram em uma tapeçaria de vitórias pequenas, Sofia reconciliada com os pais, que agora frequentavam palestras sobre inclusão, Maria liderando o clube escolar com paixão herdada do pai, e João publicando um livro de memórias, Histórias de um Pai. Arco-íris, ilustrado por Miguel, que se tornou best-seller nas feiras de livros de Lisboa. Mas o ápice emocional veio em uma noite de dezembro, no apartamento, com o cheiro de rabanadas fritando na cozinha. A família expandida, incluindo Tomás, Sofia e até os pais dela para um jantar natalino, sentou-se à mesa, e João ergueu a voz em um brinde, pelo amor que supera entendimentos, que dissolve preconceitos como sal na água do Tejo. Pelo que fomos, pelo que somos, pelo que seremos. Lágrimas e risos se misturaram, e Maria, olhando ao redor, sentiu uma plenitude que nenhum baile poderia igualar. O amor não era ausência de conflito, mas sua superação, uma jornada de corações entrelaçados em uma dança eterna. Porém, em um twist final que selava sua jornada, João recebeu uma carta de Rui, o garoto do farol de Cabo Espichel, agora um avô em Setúbal, convidando-o para um reencontro. Você me ensinou a coragem que eu não tive, escrevia ele. João foi, com Miguel ao lado, e o encontro nas praias ventosas foi um fechamento poético, 2 homens idosos caminhando na areia, compartilhando histórias de vidas paralelas, e João retornando para casa com uma paz profunda. O passado não nos prende, nos liberta, disse ele a Maria, que agora planejava estudos em Coimbra para artes cênicas, com Sofia ao lado. E assim, em Lisboa, onde o fado chora e ri em igual medida, a família de João florescia, um testemunho vivo de que o amor, em todas as suas formas, é a força mais GCN e KCH da existência humana, cheia de surpresas que transformam lágrimas em legados eternos.